Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aí uma retomada de conteúdo, né? Conteúdos que foram trabalhados até o presente momento, no terceiro bimestre, aí, para que fique bem fresco o conteúdo aí na memória de vocês, tá? A gente estava falando lá nesse bimestre, né? O primeiro conteúdo que a gente teve lá, que a gente estava falando, era sobre as isomerias, né? Como que são classificadas as isomerias, né? Bom, a isomeria é classificada em plana e espacial, né? Isomerias que são planas, elas se dividem em cadeia, posição, função, metameria e tautomeria, né? Já as isomerias espaciais, né, espacial, elas se dividem em geométrica e óptica. São os tipos de isomeria que a gente tem aí, tá? Deixa eu só aumentar a tela aqui. Bom, então veja, né, o primeiro tipo de isomeria que a gente tem é a isomeria de cadeia, né? A isomeria de cadeia é aquela onde, né, onde os isômeros têm cadeias carbônicas diferentes, né? Então veja aqui, mas o que é uma isomeria, né? É uma forma que um composto tem, né? Na verdade, ele vai ter a mesma forma molecular, né? A mesma quantidade de carbonos e hidrogênio, mas ele vai se transformar numa molécula diferente, né? O que é a diferença de um para o outro, né? Eles têm a mesma forma molecular, porém eles têm propriedades diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vejo, ó, CH3H6. Então, a gente escreve aqui CH3, CH dupla CH2. Esse é o propeno. Se eu escrever ele numa outra forma aqui, veja que ele vai ter a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios, porém, ele saiu de um propeno e virou um ciclo propano, tá? Isso a gente chama de isomeria de cadeia, uma forma que a gente tem de escrever o mesmo composto em vários tipos, né, de isômeros diferentes, tá? Aí a gente tem aqui a isomeria de posição, né? A isomeria de posição ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas diferem pela sua posição. Então, veja, a gente tem a forma molecular aqui, C4H8, né? E a gente tem a nossa primeira cadeia aqui. Então, ficou aqui o but1-eno, né? O que aconteceu aqui para o but2-eno? Apenas mudou a posição, né, da dupla ligação da nossa cadeia carbônica, né? Ela saiu do carbono 1 da primeira cadeia e foi para o carbono 2, né? Então, ele mudou a posição da insaturação da cadeia carbônica, né? Chamamos isso de isomeria de posição, tá? Olha aqui, ó, nesse outro composto, a gente tem um outro composto, opa, deixa eu só voltar um pouquinho lá. A gente tem um outro composto aqui, né, C3H8O, a fórmula molecular dele. E veja, aqui era o propan-1-ol, porque o ol está no primeiro carbono aqui, né? E aqui ele virou propan-2-ol, né? Ele mudou a posição dessa função orgânica OH aqui, né? Que é o que caracteriza o álcool, né? Ele estava no carbono 1, veio para o carbono 2. Então, isso é considerado como sendo isomeria de posição, tá? Isomeria de função, né? Então, veja, a gente tem aqui o C2H6O, que é a forma molecular do composto, né? A gente pode escrever dessa maneira, CH3, CH2OH. Isso aqui seria o etanol, né? E ele pode se transformar aqui no metano, né? Porque o oxigênio virou um heteroátomo, né? Ele está entre os carbonos. Então, a gente lê isso aqui como sendo metano. Isso a gente chama de isomeria de função, ou seja, ele saiu, né, de um grupo álcool e foi para um éster, né? Ésteres, né? Então, ele mudou a sua função orgânica aqui, tá? Metameria ou isomeria de compensação, né? Isomeria de compensação ou metameria, também como queira, né? Ocorre quando os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia carbônica, né? Então, veja, você tem um composto aqui de forma molecular C4H10O, né? Aqui a gente reescreveu dessa maneira aqui, CH3, CH2, oxigênio, né? Um heteroátomo aqui, CH2, CH3, é o etano. Quando ele sofre isomeria, veja que ele mudou a sua posição, né? Ele estava entre o 2 e o 3, né? Esse heteroátomo estava entre o 2 e o 3, ele veio para o carbono 1 e 2, né? Então, aqui, a gente chama isso de etano, porque, veja, né? Ele tem dois
carbonos aqui, né? Então é et, o ox, né, que caracteriza o grupo, e o etano aqui no final. Como mudou, ele trocou, né, de posição, ele veio para entre o carbono 1 e o 2, já ficou metox, porque eu tenho apenas um carbono, um é met, né? Então ficou metoxipropano, né? 3 carbonos na cadeia, muda para prop, né? Então, metoxipropano. Então isso a gente chama de metameria, né, e compensação, tá? Tautomeria, né? É um caso particular de isomeria funcional, onde os dois isômeros eles ficam em equilíbrio químico dinâmico. Por exemplo, aqui a gente tem um enol, né? Por que um enol, né? Porque o OH ligado a um carbono insaturado é uma função orgânica enol, certo? Perfeito, né? Todo mundo sabe disso. E aqui, veja, como que ele ficou escrito? Ó, esse, esse CH2 ganhou um hidrogênio, e aqui onde era o O, ele ganhou uma ligação dupla. Então, quer dizer que ele se transformou numa cetona, né? Então, veja, dupla O ligada a um carbono secundário, né? A gente chama isso de cetona, tá? A gente nunca pode esquecer disso daí. Então, ele saiu de um enol e virou uma cetona. Isso é um caso particular de tautomeria, tá? Aí nós temos as isomerias espacial lá, né, que são aquelas, né, que se dividem, né, em geométrica e óptica, né? Ela pode ser explicada dessa maneira aqui. Então, isomeria espacial, né, a gente tem dois tipos, geométrica e temos a óptica, tá? Modelos para compostos, né? Então aqui a gente tem aqui dois carbonos, né? Veja que aqui a gente tem o cloro, né? O carboninho cinza aqui, hidrogênio, e o verde. Veja que aqui os dois, esses dois átomos aqui, eles estão do mesmo lado da cadeia do plano, né? Aqui também, ó, eles estão do mesmo lado do plano. Aqui, nessa segunda, eles já estão de lados invertidos, né? De lados opostos, né? Mas para que ocorra, né, isomeria geométrica, R1, bom, deixa eu só limpar isso daqui, que vai ficar melhor para vocês, tá? Só um pouquinho. Para que ocorra isomeria geométrica, né, então, R1 tem que ser diferente de R2. Então, por exemplo, primeiro ele só ocorre em cadeias insaturadas, né? Então, esse radical que está aqui, a gente pode chamar de R1, ele tem que ser diferente do radical que está aqui, que é o R2, que tem que ser diferente do radical que está aqui, que é o R3, e aqui também o R4. Então, assim, a gente pode escrever de que maneira isso daqui, né? Então, R1, ele é diferente de R2, né? Esse composto que está aqui tem que ser diferente desse composto que está aqui. E R3 também tem que ser diferente, o radical 3 também tem que ser diferente do radical 4, certo? Para que ocorra isomeria geométrica, né? Quando a gente tem o mesmo radical, por exemplo, se eu tenho aqui, né, hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro, né? Um exemplo, né? Quando eu tenho o mesmo radical do mesmo lado do plano, a gente chama isso de isomeria cis, certo? Se eu tenho eles de lados opostos, a gente chama isso de isomeria trans, tá? Então vamos passar um pouquinho mais à frente aí, tá? Então veja, aquilo que eu estava falando, né? É uma condição para existir isomeria cis ou trans, a existência da dupla ligação, então tem que ocorrer em carbonos insaturados, né? E que apresenta a estrutura R1, R2, R3 e R4, né? R1 tem que ser diferente de R2, então R1 tem que ser diferente de R2 e R3, que é o radical 3, tem que ser diferente do radical 4, porque se não for diferente, não ocorre isomeria, tá? Muito bem, então vamos lá. Então, por exemplo, aqui, né? Observe, ó. Se a gente passasse uma linha aqui, ó, um plano, né? Vamos dizer assim, vamos passar uma linha aqui, cortar isso daqui, né? Veja que eu tenho aqui um hidrogênio e tenho aqui um hidrogênio, né? Aqui eu tenho um carbono, aqui também eu tenho um carbono, tem um outro radical que vem para cá, né? Vem para cá e vem para cá, tem um outro radical aqui. Então, assim, o ácido oleico, né? Ocorre isomeria. Que tipo de isomeria que ocorre aqui? Ocorre uma isomeria cis, porque os radicais estão do mesmo lado do plano, né? Se eu cortar com uma linha aqui, eu vou ver que eles estão do mesmo lado do plano, né? Diferentemente do ácido eládico, né?
Por quê? Olha aqui, ó. Esse está na parte de cima, esse está na parte de baixo. Mesmo se eu cortar isso daqui, ó, entre as duas, na ligação dupla aqui, ó, eu vou ver que eles estão de lados opostos. Então, é uma isomeria trans, tá? Aqui é cis porque eles estão do mesmo lado, eles pertencem ao mesmo plano. Aqui eles estão de lados opostos. Mas, professor, só ocorre isso com hidrogênio? Não, pode ser um outro átomo também, diferente do hidrogênio, tá? O que interessa para nós é que eles têm que estar de lados opostos. Se estiver do mesmo lado, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4, né? Nesse caso aqui, como eles estão de lados opostos, e obedece à nossa condição ali, é uma isomeria trans, tá? Muito bem, deixa eu limpar isso daqui. E a gente vai para o próximo. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isomeria óptica, né? Isomeria óptica, né? Aqui a gente tem a imagem da mão no nosso espelho, a gente olhando assim, parece, né, que a imagem, né, é especular, ela é igual, né? As mãos são iguais, né? Mas, na verdade, quando você sobrepõe uma mão em cima da outra, né, fazer isso daqui, você vê que elas não são iguais, né? A mão direita sobre a esquerda, elas são diferentes, ou melhor, a gente pode chamar isso de assimétrica, né? Elas não se sobrepõem, né? Então, se elas se sobrepossem, seriam simétricas, né? Mas elas não se sobrepõem, então a gente chama isso de assimétrica, tá? Esse tipo de assimetria é dito quiral, tá? Palavra que vem do grego, cher, né? Que significa mão. Muito bem. Então, aqui, ó, isomeria óptica, né? Perceba que a tentativa de sobrepor as moléculas de ácido lático a fim de obter um composto igual é frustrada. Aqui, nas mãos, não há simetria ou quiralidade, ou seja, você não consegue sobrepor, né? Veja que o CO2 é a mesma molécula, mas quando você vai sobrepor, ó, isso daqui, ó, COOH, vai ficar em cima do CH3. Então, vai ficar diferente. O CH3 vai vir, vão ficar de lados opostos. Então, elas são assimétricas, tá? Para que ocorra uma isomeria óptica, né, o que eles fizeram lá, né? Eles colocaram lá uma molécula dentro de um tubo e incidiram sobre ele uma luz, né? Uma luz que chama de luz polarizada, né? Aí eles observaram para que lado que essa luz ela se desvia, né? Se ela se desviava para a esquerda, né? Ou se desviava para a direita. Então, veja, esquema de um polarímero, né? A luz ao passar pela atmosfera, é desviada para a direita ou para a esquerda. Então, se ela se desvia para a direita, ela vai ter um nome, né? Um tipo de nome para esse carbono. Se desvia para a esquerda, vai ter outro. E se ela ficar exatamente no centro, também vai ter um nome aí, tá? Ó, a amostra que desvia a luz para a direita, né? Chama-se destrógena, né? Destro quer dizer direita. Então, quando a luz se desvia para a direita, chama-se destrógeno, molécula positiva. E para a esquerda, chama-se levógena, né? Ou seja, molécula negativa. Então, quando a luz desvia-se para a esquerda, eles caracteriza isso sendo uma molécula levógena. Quando ela se desvia para a direita, ela fica caracterizada como sendo destrógena, tá? A mistura, né, de ambas não dizia a luz, e Pauster chamou essa mistura de racêmica. Então, quando você tem uma mistura que não dizia a luz nem para a direita e muito menos para a esquerda, isso ficou, né, caracterizado, sendo chamado de uma mistura racêmica, tá? Então, veja aqui, ó, voltando ao ácido lático, né, a gente tem uma molécula aqui do ácido lático, né? Existe quiralidade nesse carbono aqui, né? Para um carbono ser quiral, né, ou seja, assimétrico, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter 4 radicais ou 4 grupos diferentes ligados a ele, né? Veja que à direita a gente tem um grupo aqui, né? Para baixo a gente tem um outro grupo, um OH. Para a esquerda a gente tem o CH3, um outro grupo. E para cima, né, se a gente dá o zoom, tirar daqui e puxar para cima, a gente tem o hidrogênio, porque o carbono precisa fazer 4 ligações. Então vejam, esse carbono aqui é considerado como sendo um carbono quiral. Por quê? Porque ele tem 4 ligantes diferentes nele, né? Tem o hidrogênio, CH3, o OH e o COOH. Então, ele é um carbono quiral. E um carbono quiral a gente sempre marca com um asterisco aqui, bem pequenininho aqui, para indicar que há quiralidade nesse carbono, tá? Deixa eu passar aqui. Então, aqui, ó, a gente tem as moléculas, né? Quando são colocadas em frente do espelho, você vê quais são os carbonos quiral, né? Porque estão marcados com asterisco aqui, né? Então, veja, esse carbono aqui ele é quiral, porque ele tem um grupo em cima, um aqui à esquerda, um à direita, e todo esse grupão aqui de baixo. Esse aqui, mesma coisa, ele tem todo esse grupão de cima, esse grupo de baixo, esse à direita e esse à esquerda. Então, são carbonos quirais, né? Quando eles são
refletido ao espelho, a imagem fica especular, né? Ela parece ser igual, mas não se sobrepõe, né? Mesma coisa nas outras duas figuras aqui, na figura 3 e na 4, tá? Então, diz assim nesse composto aqui, ó, analisa os compostos de forma molecular C3H8O. Então, aqui a gente tem o mesmo composto, né? Tem uma forma molecular que gera dois compostos, né? Daí pergunta se entre eles ocorre isomeria de metameria, posição, função, cadê o tautomeria? O que mudou, né, de uma molécula para outra? Mudou apenas a posição, né? Aqui o OH estava no carbono, no primeiro carbono, aqui ele foi para o segundo carbono. Mudou a posição do grupo funcional, né? Então esse aqui é uma isomeria de posição, ele alterou a sua posição, tá? Muito bem. Então é isso daí, pessoal. Espero ter ajudado vocês, relembrado isso daí. Até a próxima, então. Fique com Deus. Tchau, tchau.